Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Página 59, ainda falando um pouco mais sobre a questão do jejum. Em alguns textos que a gente precisa dar uma olhada. Depois, já finalizando, se não houver mais nenhuma questão a ser esclarecida acerca dessa disciplina espiritual. Vamos lá para Lucas capítulo 9. Deixa eu ver se é Lucas capítulo 9, versos 33 e 35. Evangelho de Lucas. Deixa eu ver, capítulo 9. Se é isso mesmo. 33 e 35. Não é esse texto. Não é. Deixa eu ver a referência aqui. Deve ser um outro texto. Deixa eu ver se não é o 19, que talvez seja a interrogação dos discípulos com relação ao... Já eu acho. O que diz aí, irmã? Ok, esse mesmo. Pode ler aí, então, obrigado, querida. Lucas capítulo 5, 33 e 35. Preste bem atenção aí, porque os fariseus estão interrogando Jesus. Por que os discípulos não estão jejuando? Porque havia uma prática de jejum. Lembra que eu falei que essa prática pode se tornar abusiva, né? Pode ser uma prática meramente religiosa, perde o seu sentido. Então preste muito bem atenção, a irmã vai ler para nós, com o microfone para ela ali, faz favor. Preste bem atenção, porque nós temos mais uma instrução aqui acerca dessa questão do jejum. Disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naquele dia, sim, jejuarão. Ok, obrigado, é isso aí. Então, havia uma prática de jejum, tá? Só que havia como uma exigência, tá? Como algo imposto, como uma lei, tá? E quem não jejuava, não era considerado espiritual. Essa era a ideia farisaica, ok? O segmento farisaico, que era um segmento que tinha uma grande influência teológica e doutrinária, E eles olharam para os discípulos de Jesus, que estavam andando com Jesus, e questionaram: por que os seus discípulos não jejuam? Eles comem, bebem, E aí Jesus traz um ensino, que enquanto o noivo, quem é o noivo? Jesus. Está presente, não há necessidade de jejum. Aí o que Jesus está dizendo? Que uma das características, preste bem atenção, do jejum é a questão de contrição, de tristeza. Isso está muito ligado também ao arrependimento. A gente vai ver mais adiante num outro texto do Antigo Testamento que Deus, o próprio Deus, convoca o povo no momento de crise a um jejum. Então Jesus está dizendo que enquanto o noivo está presente, não há necessidade. Enquanto o noivo está presente, fisicamente com eles ali, logicamente, né? Não há necessidade de se entristecer, de ir para essa contrição. Mas quando o noivo estiver ausente, e aí então jejuarão.
Então, nesse aspecto aqui, eu pergunto para você, segundo esse texto, tá? Jesus hoje está presente fisicamente? Então é tempo de jejum, irmãos. É isso que Jesus está dizendo. É tempo de contrição, é tempo de quebrantamento, é tempo de se voltar totalmente. Então a prática do jejum, ela tem essa conotação de contrição, mas preste bem atenção. Ela também tem um viés escatológico. O que significa? Se eu e você queremos estar sensível verdadeiramente aos acontecimentos finais, uma das coisas que vai nos ajudar, além da oração, da leitura bíblica, prestar atenção no que está acontecendo à nossa volta, é o jejum. Às vezes a gente ouve assim, você tem que se preparar para a vinda de Cristo. Nós já estamos preparados. Se nós temos Cristo, estamos preparados, amém? Esse é um ponto. Agora, existe um outro fator também no sentido de estarmos atentos, vigilantes. Porque o noivo não está presente, significa que o noivo está vindo buscar a sua. E como nós vamos nos preparar para o encontro com o noivo? Jejuando. O jejum, ele nos prepara para essa realidade. O jejum, ele nos sensibiliza para essa realidade. Qual a realidade? Os últimos dias. A vinda do Senhor Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja. Então, precisamos, principalmente nesse tempo de tanta especulação e tanta coisa, né? Esses últimos 2, 3 anos aí, não sei quantos candidatos a anticristo nós já tivemos, né? É uma coisa absurda, né? Então, mas por outro lado, né, nós não podemos estar alienados, nós não podemos estar vivendo, né, como se Cristo não fosse voltar, como se o arrebatamento não fosse acontecer, como se nós não tivéssemos nos últimos dias. Hoje pela manhã, no meu devocional, eu estava lendo a carta aos Hebreus, e eu já ia falar a carta de Paulo, né? Para mim foi Paulo que escreveu, mas eu não posso afirmar, né? Então vamos dizer a carta aos Hebreus, e ele inicia justamente falando que nestes últimos dias Deus nos falou através do Filho. Então, os últimos dias começaram com o primeiro advento, com a primeira vinda de Cristo. E o final desses últimos dias, começou com o derramamento do Espírito. Após a ascensão de Cristo, 10 dias depois, o Espírito Santo vem, né, cumprindo uma parte da profecia de Joel. Uma parte. A outra parte será agora, nesses últimos dias, que antecederão o arrebatamento da igreja, onde o mundo vai ver o maior derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. Vai ser algo extraordinário, né? São as últimas chuvas. Lembra os judeus falam sobre as primeiras e as últimas chuvas? Atos 2 foi a primeira chuva. Agora nós teremos as últimas chuvas, né? As primeiras chuvas, elas preparam a terra para a semeadura, para lançar a semente. As últimas chuvas preparam para a grande colheita. Haverá uma grande colheita de almas em resultado do derramamento do Espírito de Deus. E uma das maneiras de nós participarmos ativamente desse derramar é através do jejum, porque o noivo está vindo. Então jejue, se dispõe a jejuar, né, com o propósito, não com esse propósito como estavam aqui os fariseus, né, dizendo, olha, nós jejuamos, então nós praticamos, nós fazemos. Não, irmãos, essa atitude, essa postura, ela é totalmente abominável diante de Deus. Totalmente. Não é para isso, tá? Já a gente vai ver no ensino de Jesus lá no Evangelho de Mateus, mas antes de chegar lá a gente vai ver outros textos. Agora olha só, como essa prática, ela era comum na igreja primitiva e que propiciava, né, a ação livre do Espírito Santo de Deus. Vá comigo para o livro de Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13. Olha só. Eu vou ler, acompanha aí. Verso 1.
ao verso 3. Você encontrou? Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando. Servindo eles, como que serviram? Estavam servindo através do ministério que fora confiado. Aqui o texto começa falando, essa interpretação do texto, que havia entre eles profetas e mestres, como nós ouvimos na abertura da escola bíblica, que cada um na sua função, cada um no seu ministério. Servindo eles, é que eles estavam exercendo o ensino e a proclamação, porque profecia também é a proclamação, e jejuando. Então, ao mesmo tempo que eles estavam servindo, eles estavam no exercício do ministério que fora dado, eles também estavam jejuando. Isso não estava desassociado, não estava separado, ou estavam só jejuando, ou estavam só servindo, não, servindo e jejuando. O jejum é uma arma, um instrumento poderoso no auxílio de todo exercício ministerial. Também, mas primeiro diz jejuando, ok? Quando você começa um trabalho que lhe foi dado, seja ele aqui dentro ou fora da igreja, você começa fazendo aquilo que Deus lhe direcionou para fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o exemplo da irmã Raquel, que tem um trabalho nas escolas, Então a porta se abre, ela está orando, Deus abre a porta e ela começa a trabalhar. Logo em seguida ela vai perceber que vai haver uma resistência. Essa resistência, irmãos, ela é antes de tudo espiritual. E nós precisamos fazer essa leitura, porque essa leitura é a única leitura correta. Nossa luta não é contra carne nem sangue. Está claro no texto. Mas contra principados, potestades, dominadores e forças malignas nas regiões celestiais. Um dos sinais de que você está fazendo o seu trabalho de acordo com a vontade de Deus, e isso está afetando a ação maligna, neutralizando a ação maligna sobre as pessoas, é que essa resistência, ela vem sobre você. O que você deve fazer? Ir para a oração e jejum e resistir. Resistir até quando? Até que a resistência seja completamente, preste atenção, completamente neutralizada. Deus não faz nada pela metade. Enquanto houver a resistência, você ora e jejua, porque a resistência vai cair. Porque sofremos ataques? Porque estamos incomodando. Sábado pela manhã, na última aula no seminário, para a terceira região, nós entramos no texto de Mateus capítulo 16, em que Jesus faz essa declaração. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Entenda que é a igreja que avança, não é um inferno. O inferno reage, nós agimos, nós não reagimos. Você entende isso ou não? Então, toda vez que você obedece uma orientação e põe em exercício o serviço que Deus lhe confiou, você está indo contra as portas. O que é porta? Porta é lugar de entrada, é autoridade. Jesus disse que nós temos que entrar na casa do valente e amarrar o valente. O que é amarrar o valente? Está amarrado. Até pode ser, tá? Mas não vamos entrar nesse detalhe aí. Amarrar o valente é neutralizá-lo. E você neutraliza o valente exercendo o ministério que Deus lhe confiou, com oração e jejum. Porque ele sabe que você foi enviado por Deus. Nós às vezes que esquecemos, Oramos, pedimos, e aí a coisa começa a acontecer maravilhosamente, pessoas ouvindo o evangelho, pessoas sendo curadas, pessoas aceitando Jesus. Na primeira resistência, será que é de Deus? Será que foi Deus? Pelo amor de Deus, é lógico que não vai ser o diabo, irmão. É lógico que é Deus. Essa resistência sinaliza
que o que você está fazendo por obediência está colocando os portões do inferno por terra. Vidas estão sendo alcançadas, então não retroceda, preste atenção. Quanto mais você avançar, mais você vai ser fortalecido e vai ser ensinado a lutar contra as trevas através da oração e do jejum. Quanto mais você retroceder, mais medo vai lhe dominar. É simples assim. Eles estavam servindo e jejuando. E nesse serviço, nesse jejum, olha só o que aconteceu. Isso aqui está falando do culto, tá? Atos 13, está comigo aí? Olha só, verso 2: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Quem disse? Mas eu quero te lembrar que o Espírito Santo fala. Ele fala. Ele fala quando nós lemos a Bíblia. Mas nesse momento aqui, eles não estão lendo a Bíblia, eles ouvem a voz do Espírito. Precisamos resgatar isso, irmãos. E uma das maneiras de resgatar isso é jejuar. Jejuar. Pastor, há 15 anos, 10 meses, 2 semanas, 2 dias, algumas horas eu ouvi o Espírito Santo falar comigo. Provavelmente você estava em oração e jejum. Você estava mais sensível que está hoje, depois de 15 anos, da última vez que você ouviu a voz do Espírito. Irmãos, isso era comum na igreja primitiva. Tá? Não era corriqueiro, tá? Não era toda hora. Vamos lá, vamos devagar. Tá? Porque se existe o extremo daqueles que estão toda hora dizendo: o Senhor fala comigo, o Senhor fala comigo, o Senhor fala comigo, o Senhor me mostrou, o Senhor. Existe outro extremo de que não se fala nada, que Deus é mudo. Há uma necessidade de equilíbrio, mas também uma necessidade de resgatar esse ambiente onde o Espírito Santo de Deus, ele se move de tal forma que a igreja ouve a voz do Espírito. Talvez fosse através do mestre, outra vez fosse através do profeta. Eu particularmente creio, que foi de voz audível, porque ao longo do livro de Atos você vai ver o Espírito Santo falando para Pedro: Pedro, tem 2 homens aí que vão vir falar com você. Ele estava orando, ele ouviu a voz. Paulo, você não vai. Paulo, você fica. Então eu tenho para mim, pela leitura do contexto de Atos, que nesse caso no capítulo 13 aqui, foi realmente o Espírito Santo, não foi através de profecia, não foi através do ensino, foi a voz do Espírito de Deus. Ele é uma pessoa, ele é a pessoa. Então o jejum, ele nos introduz nessa dimensão espiritual, irmãos, que é para todos. É para a igreja. Você é membro do corpo de Cristo? Então é para você também. Amém? Graças a Deus que aqui não tem, os poderosos, as poderosas. Não, é para a igreja. Você é membro do corpo, você vai ouvir. Ok? E o texto diz: disse o Espírito Santo: separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então o Espírito Santo fala, o Espírito Santo chama. Eu já vivi cultos, reuniões, aqui, quando eu digo aqui, na Igreja Metodista Wesleyana, em que o Espírito Santo separou pessoas para dons e ministérios. Há um tempo atrás, em São Paulo, conversando com alguns pastores, eles estavam falando que há pouquíssimos candidatos para o seminário, para o ministério pastoral. E alguns falando de tantas razões, por isso, por aquilo e tal. E alguém disse assim: olha, eu vejo uma única razão. O Espírito se ausentou. Porque quem chama e separa é o Espírito. Estamos entristecendo o Espírito. Ele é extremamente sensível. Nossos cultos viraram entretenimento em detrimento da adoração. O púlpito virou o divã em detrimento da pregação. O Espírito Santo não está presente.
se nós trouxermos ele de volta, com os princípios que ele estabeleceu, ele vai voltar a chamar e separar homens e mulheres para o santo ministério. É simples assim, irmãos. Então nós precisamos, né, nos abrir para isso. E o texto sagrado diz no verso 13: então, depois de jejuarem e orarem, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram. Primeiro, o Espírito, esse ambiente de oração, de jejum, de serviço, ele está falando. E eles continuam em jejum e oração, porque agora eles vão enviar esses irmãos para a obra missionária. O envio, irmãos, tá? O envio, ele deve resultar da imposição de mãos, precedida pela oração e pelo jejum, ouvindo a voz do Espírito de Deus. Não é uma coisa técnica, mecânica, profissional, não. É ministério, é chamado, é vocação divina. O fator sobrenatural, tá, é imprescindível para esse momento. Porque quem está recebendo a imposição de mãos deve ter o testemunho do Espírito no seu espírito, que quem está enviando é o Espírito Santo através da igreja. Que ele foi vocacionado, ela foi vocacionada. Aliás, nós temos vocacionados e vocacionadas no nosso meio aqui. Deus não mudou de ideia, não tirou a vocação. Não, eu errei, você não foi chamado, você não foi chamado. Então, vá para a oração e para o jejum e reveja essa questão do chamado, da sua vocação. Alguém me pergunta: pastor, e se eu não exercer o ministério, vou perder a salvação? Não, a salvação está em Cristo. Você vai perder experiências que você poderia ter exercendo o ministério. Vai perder também, né, galardão quando chegar lá no céu, né? A gente vai ver que você vai, na frente de todo mundo, Jesus vai falar por que você perdeu o galardão. Né? Você vai passar vergonha, mas salvo você vai estar. Não tem problema nenhum, não. A salvação está em Cristo. Aqui você vai perder experiências extraordinárias, porque todo chamado é uma porta de entrada para uma dimensão que você ainda não viveu com Deus e através de Deus. Então, se Deus chamou, se Deus separou, se Deus te confiou dons, se Deus abriu uma porta para você, aqui dentro ou lá fora, entre por ela. Se deixe ser usado, se deixe ser um instrumento nas mãos do Senhor. E mantenha a sua vida de oração e de jejum. Então impuseram as mãos e eles foram enviados. Então perceba que o jejum, ele está presente em momentos significativos da vida do povo de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Está intimamente ligado a essa ação poderosa do Espírito Santo de Deus, né? Agora, volte comigo. Vamos lá para o livro do profeta Joel. Na minha Bíblia aqui tinha Joel, então não sei se de repente, mas eu acho que eu consigo achar o livro de Joel aqui. Livro do profeta Joel, tá? Depois de Oséias. Estou falando aqui porque eu estou vendo aqui, tá, irmãos? Antes de Amós, bem no finalzinho aí. Livro do profeta Joel, eu vou ler para você, acompanha aí. A partir do verso 4, vou ler aqui para você pegar o contexto, já só para lembrar, que vocês já sabem, né? Como é que estava, Joel capítulo 1, verso 4, tá? Como é que estava a situação, e o que Deus estava requerendo do povo. O que ficou do gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que ficou do gafanhoto migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que ficou do gafanhoto devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Despertai, bêbados, e chorai. Ele está falando para o povo, tá?
porque essa era a prática pecaminosa mais relevante na época ali. Gemei todos os que bebeis vinho, gemei por causa do vinho novo, que foi tirado da vossa boca. Uma nação poderosa e inumerável veio sobre a minha terra, e seus dentes são dentes de leão, e tem presas de leoa. Fez da minha vide uma assolação, arruinou a minha figueira, arrancou-lhe a casca e a lançou por terra, e os seus galhos se embranqueceram. Ele está aqui relatando o quadro literal da terra, tá? Lamenta como a virgem que está vestida de pano de saco pelo marido da sua mocidade, que foi abandonada. Foi cortada a oferta de cereais e a libação do templo do Senhor, isto é, não havia recurso nem para adoração, para sustentar o ministério sacerdotal e levítico, porque o recurso era natural, né? E a terra foi desolada. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste. O trigo está destruído, o vinho novo se secou, o azeite falta. Despertai, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. Não há mais colheita, não há o que colher, tudo foi levado, tudo foi destruído. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo se secaram. A alegria se secou entre os filhos dos homens. Cingi-vos de pano de saco e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar. Entrai e passai, vestidos de pano de saco, durante a noite, ministro do meu Deus, pois a oferta de cereais e libação cortadas foram do templo do vosso Deus. Esse era o quadro, desolação total, escassez total em todas as áreas, todas as áreas. E aí Deus quer mudar esse quadro, Deus quer mudar essa realidade, tá? E Deus quer restaurar isso. Qual o caminho? Verso 14: santificai um jejum. O jejum é uma das portas da ação restauradora do Senhor. Restauração de relacionamentos, restauração da vida profissional, restauração financeira, restauração do sustento e da provisão, restauração espiritual. Tudo isso está inserido aí na restauração, irmãos, tá? E eu dou ênfase nisso porque às vezes a gente vê umas afirmações, né? Esses dias eu compartilhei, não sei se os irmãos lembram, algo que me incomodou e eu já tinha prometido para mim mesmo que não ia mais fazer isso, mas eu fiquei muito, não sei se aquele dia me pegou sem eu ter feito devocional, sei lá, não sei. Uma afirmação assim, a afirmação era assim, era a seguinte: venha buscar a sua bênção, e dizer embaixo, isto não é evangelho. Evangelho é isso, arrependei-vos. Aí eu fiquei um pouquinho nervoso e coloquei embaixo: bênção e arrependimento, ambos fazem parte do evangelho. O que não é evangelho são os extremos. Só bênção ou só arrependimento? É preciso uma leitura correta do texto sagrado. Aí Por que eu falo isso, irmãos? Olha o texto sagrado aqui, Deus está dizendo que é a escassez de tudo e que Ele quer restaurar tudo. Porque talvez nesta noite você não esteja vivendo, não tenha uma necessidade de uma restauração espiritual, mas pode ter uma restauração física, financeira, em algum relacionamento. Então é só restauração espiritual? Não, também. O texto é claro, irmãos. E o meio, o viés aqui é o jejum. Santificai, separai, um jejum. Aí convocai a assembleia solene. O que é a assembleia solene? Todo mundo, toda a igreja, nós vamos jejuar, para Deus mudar essa história aí. Aí diz assim: congregai os anciãos e todos os moradores desta terra para o templo do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor.
Ai do dia, pois o dia do Senhor está perto, ele virá como assolação da parte do Todo-Poderoso. Não está o mantimento cortado diante dos vossos olhos? A alegria e regozijo do templo do nosso Deus? A semente mirrou debaixo dos torrões de terra, os celeiros estão assolados, os armazéns derrubados, porque se secaram os cereais. Como geme o gado, as manadas de vaca estão confusas, porque não tem pasto, até os rebanhos de ovelhas estão sofrendo. A ti, Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo clamam a ti, os rios se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Está orando aqui, ele está trazendo na sua oração, ele está mostrando, falando para Deus o que Deus já sabe. Mas ele está orando em jejum, eles estão aqui falando, Senhor, essa é a nossa realidade. Aí capítulo 2, tocai a trombeta em Sião. Aqui o chofar, que era, diga-se de passagem, o chofar nunca foi usado no templo. O toque do chofar tinha 3 funções apenas. Você não vai ver no Antigo Testamento chofar para adoração. Chofar era usado para convocar o povo para a assembleia, o jejum. O chofar era usado para convocar o povo para a adoração. E o chofar era usado para convocar o povo para a guerra. Você não vai ver no Antigo Testamento chofar no templo. Uma vez nós tivemos uma experiência de um irmão que veio de outra denominação, estava no nosso culto, estava sentado bem ali onde está o Jefferson e a Renata. Ele tocou o chofar no culto. É um som muito forte, né? O pessoal do louvor até achou que tinha sido alguma coisa, né? Alguém achou que estava tocando trombeta, que a igreja estava subindo e eles estavam ficando. Foi o negócio. Ele tocou umas 2 vezes. Na terceira vez ele tocou muito forte, né? Um chofar pequeno, que tem de vários tamanhos, né? E aí o pessoal ali querendo que eu desse uma palavra, eu estava só, naquele dia eu não estava nem na direção do culto, nem para pregar. E aí no final eu pedi a palavra e disse o que eu falei agora. Irmãos, é o seguinte, nós não temos por hábito, né, tocar o chofar aqui na igreja, mas você que veio de outra denominação, né, que está tocando, né, por favor, não faça isso. Você está atrapalhando o pessoal do louvor, também está tirando a atenção do pessoal no culto. Então, nos ajude nesse sentido. Até porque o chofar, aí eu falei, é tocado nesse estado. O que o camarada fez? Tocou de novo. Foi lá fora, tocou de novo e deu uma rajada de língua estranha. Porque na mente dele, ele foi instruído assim, que o chofar atrai a ação do Espírito, aquela coisa toda. A gente respeita, embora discorde, porque não tem fundamento bíblico, né? Então eu digo para você, porque às vezes a gente vê essas questões aí, né? Pessoal aí que tem um viés meio judaizante, né? Quer trazer a arca da aliança para a igreja, e aquela coisa toda, né? Irmãos, nós não somos judeus, isso são sombras. Se você voltar para essas práticas, você vai voltar para a sombra. Paulo vai dizer em Gálatas que você vai cair da graça, que tudo isso apontava para Cristo. Não é uma coisa, não é uma brincadeira, é uma coisa seríssima. Às vezes eu vejo o pessoal encantado aí. Poucos dias atrás eu vi alguém encantado com uma das denominações aqui na nossa cidade, né? Que tem comemora as festas judaicas, aquela coisa toda, né? E tem a entrada da arca. Irmãos, isso é voltar para a sombra. Paulo é muito claro em relação a isso. Isso não tem nada a ver com o evangelho, tá? Porque tudo isso apontava para quem? Para Cristo. Cristo já veio? Pronto, irmão. Não precisa mais disso não. Entendeu? É bonito, é maravilhoso para conhecer, para você ler e para você pegar os princípios e trazer para a sua vida naquilo que é possível sem se afastar da graça, tá? Agora, se passou disso, irmãos, eu falo para você com temor e tremor, mas com muita responsabilidade. Se passou disso, é procedência maligna. Isso te desvia do evangelho, não tem nada a ver com o evangelho. Mas toca a trombeta aqui, dá o alarme no monte santo. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto, né? Ele está falando aqui do dia do juízo também. Embora aqui também era juízo, Deus estava tratando com o povo, né? E aí então, ele convoca a congregação
para o jejum, para se voltar para Deus, tá? E mais adiante, versículo 12, capítulo 2, verso 12: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, voltai para mim de todo o vosso coração com jejuns. Aqui está no plural, porque havia o jejum de Yom Kippur, lembra que eu falei? Levítico, que era o dia da expiação. Esse era um jejum feito uma vez por ano. Toda a congregação era convocada para esse jejum, né? Mas esses jejuns aqui é o jejum do choro, do arrependimento, do clamor, clamando por perdão. Era o jejum acompanhado de confissão de pecado. Era o jejum acompanhado aqui de lamento por ter pecado contra Deus. E era um jejum de clamor pedindo para que Deus tivesse misericórdia e restaurasse todas as coisas. Por isso que está no plural. Com choro e com pranto. Aí vai dizer assim: rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Porque um dos sinais externos de que alguém estava em lamento, em tristeza, em jejum, era rasgar a veste. Isso se tornou algo totalmente corriqueiro, mecânico. Fulano rasgou, está em jejum, está triste. E Deus vai dizer: não, eu quero que vocês rasguem o coração também. O jejum tem que vir do interior, o jejum tem que vir do coração, o jejum tem que vir das suas emoções, dos seus sentimentos, da sua mente. Tem que vir de uma disposição do seu homem interior que está alinhada com o chamado, com a convocação divina. Não é algo meramente religioso, mecânico, para que os outros vejam. Não, é para Deus. O jejum é para Deus. O jejum é para Deus. Essa era a ideia, e por isso que Deus está chamando a atenção aqui, voltai para o Senhor, o vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em amor e se arrepende do mal. Aí ele vai dizer: quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de cereais e libação para o Senhor vosso Deus? Aí olha só: tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhos e os que mamam, sai o noivo. Olha só, até o casal que estava em lua de mel aqui, devido à situação extrema. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós começamos a perceber assim que acontecimentos, simultâneos estão se evidenciando no nosso meio, dificuldade financeira, enfermidade, perturbação maligna, nós temos que jejuar como igreja. Esses dias eu tenho pedido para Deus: o que o Senhor quer nos ensinar? Tem muita gente passando por dificuldade, inclusive eu. Estou passando uma situação bem complicada, algumas situações. E eu tenho para mim que Ele está nos chamando para isso. Toda semana a gente recebe lá no grupo de intercessor um pedido de oração e coisas extremas, de gente de fora, mas também de gente da igreja. É uma das maneiras de Deus tocar a trombeta nos nossos dias. Vamos jejuar, vamos orar. O que Deus quer falar? O que Deus quer nos ensinar? Pode ser apenas um momento de adversidade e luta, mas pode ser também por detrás disso um ataque maligno. Pode ser que Deus também queira nos disciplinar, queira nos restaurar. Como saber? Só tem um jeito: ir para o jejum e para a oração. Aliás, até eu vou trazer essa ideia para o ministério pastoral. Bom, de qualquer forma aqui, Deus está dizendo assim: é uma situação extrema, então vamos todo mundo jejuar. Está todo mundo passando necessidade, está todo mundo passando por dificuldade, então vamos jejuar. Vamos orar, vamos buscar Deus, vamos rasgar o coração, vamos nos quebrantar, vamos lamentar os nossos pecados, vamos nos arrepender, vamos pedir perdão para Deus e vamos pedir: Senhor, tem misericórdia. Ele é misericordioso e compassivo.
Se tem alguém que tem prazer em restaurar, irmãos, é Deus. E um dos viés aqui é o jejum. E olha só, verso 16: congregai o povo, santificai a congregação, juntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Sai o noivo do seu aposento, terminou a lua de mel, amigo, e a noiva do seu leito nupcial. Olha os líderes, olha só, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor. Irmãos, uma das coisas que me preocupa nos nossos dias são os olhos secos dos sacerdotes, líderes que não choram mais. Eu estou falando do choro, do quebrantamento, da contrição. Cuidado com uma liderança que não chora. Nunca ouça alguém que não ouve a voz de Deus. Cuidado em ouvir pessoas que não choram, que não se quebrantam, que perderam o encanto por Deus e pelas coisas de Deus. Gente que não lamenta mais os seus pecados. Gente que não chora com os que choram. Cuidado com líderes com os olhos secos. Chorem os sacerdotes ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, Deus está dando até a dica da oração aqui: poupa o teu povo, ó Senhor, não entregues a tua herança à vergonha, para que as nações zombem dele. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? As coisas que a gente ouve quando a gente está passando por adversidade, luta, dificuldade em casa, né, com algum familiar que não é crente. E aí, como é que está? E aí, teu Deus onde está agora? E aí, a sua oração, o seu jejum? O que você vai fazer na igreja? Você está passando por tudo isso. É isso aqui que o texto está dizendo, né? Mas isso até a gente ouve, né, irmão? Brabo é ouvir na igreja, né, irmãos? Ouvi de alguns irmãos que estão meio alienados da realidade espiritual. E se você está passando por luta, eles dizem: e aí, e agora? É falta de fé? É pecado escondido? Oculto? Mas faz parte do processo de aperfeiçoamento da parte de Deus. Aí a resposta de Deus, olha só, escute e preste atenção. Um jejum santificado debaixo da orientação de Deus, em resposta ao chamado de Deus, sempre terá uma intervenção divina. O jejum nos prepara para a intervenção divina em toda e qualquer circunstância. Se o Espírito de Deus moveu o teu coração para você entrar em jejum, vá jejuar. Ele vai te introduzir para uma experiência extraordinária de restauração, de provisão, de intervenção divina, seja na sua vida, na sua família, no seu trabalho, seja para quem for. Não se demore, não se demore. Dê a resposta imediata, vá para o jejum. Olha só o verso 18. O Senhor teve zelo da sua terra. E se compadeceu do seu povo. O Senhor responderá ao seu povo: eu vos envio o trigo, o vinho novo e o azeite. Deles serei fartos, e não vos entregarei mais a zombaria entre as nações. Farei o exército do norte partir para longe de vós, e os lançarei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Está falando aqui dos gafanhotos. E subirá sua podridão, e seu mau cheiro se espalhará, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozije-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecem. As árvores dão o seu fruto, a vide e a figueira dão a sua força. Alegrai-vos, ó filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, o vosso Deus, porque Ele vos deu em justa medida a chuva. Ele faz descer a chuva
a de outono e a da primavera como outrora. Primeira e última chuva, né? As eiras se encherão de trigo e os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Eu vos recompensarei, ou vou restituir, né, os anos de colheita consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Comereis abundantemente até ficardes satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. O meu povo não será mais envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro. O meu povo não será envergonhado para sempre. Até aqui, depois a gente segue. Perceba que há uma restauração aqui física, há uma restauração aqui financeira, há uma restauração social. É a primeira resposta de Deus, é a primeira intervenção de Deus. E essa resposta abrange os campos, os animais, tudo que diz respeito ao povo de Deus. E eu quero que você preste atenção nisso, porque às vezes você está passando por adversidade na sua família, no seu trabalho. De repente você está vivendo em consequências de que não são suas. Por que não jejuar? E buscar em Deus uma intervenção, um direcionamento, um discernimento. Porque o texto deixa claro que isso é possível. Mas depois de tudo isso, essa restauração essa restauração maravilhosamente material e física aqui, olha só, o verso 28. E depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Veja o que precede o derramamento do espírito. É a restauração familiar, é a restauração física, é a restauração financeira, é a restauração dos campos, trabalho das suas mãos. Isso precede o derramamento do Espírito, porque Deus está interessado no todo, não é só no seu espírito, na sua alma, é também no seu corpo, é também na sua família, é também no trabalho das suas mãos, é também nos teus animais. Você está entendendo ou não? Ah, então tá. Então eu me alegro. Não preciso abrir a sua cabeça então. Tá? Isso aqui é real, irmãos. Isso aqui é para nós. Eu não fiz a bibliomancia lá, não vou abrir um texto aqui para ver o que Deus tem para nós. Não, irmão, isso aqui é direcionado. Deus está falando. Hoje eu estava orando aqui, dizendo: Senhor, que o Senhor nos dê a graça, como deste aos irmãos de Tessalônica, que receberam a Tua palavra tal como ela é, a palavra do Senhor para as suas vidas. Que o Senhor nos dê a graça que concedeu aos irmãos de Bereia, que receberam a palavra com toda a avidez, examinando se de fato eram mesmo as escrituras que Paulo estava pregando. Nós precisamos disso, irmãos. Que o Senhor nos dê a graça que Tiago, inspirado pelo Teu Espírito, escreveu, que sejamos praticantes da Tua palavra e não somente ouvintes. Isso aqui é prática da palavra, irmão. Deus não só pode, mas Ele quer mudar a tua sorte. Sabe, eu não estou conseguindo sair daqui porque eu sinto ainda que alguns não entenderam. Por exemplo, alguém chegou para mim esses tempos e disse assim: pastor, eu orei para que Deus abrisse essa porta de trabalho, essa questão e todo. Começou muito bem, mas de repente as coisas começaram a mudar de rumo, enfim. E eu não sei o que fazer. Vai para o jejum e para a oração. Não, eu estou pensando em desistir. Você vai desistir do que Deus te deu? Quer dizer, lá atrás você orou, Deus te deu, você tinha como resposta de Deus. Agora que você está passando por um aperto, por dificuldade, dívidas, está com dificuldade de administrar, porque não tem o que administrar, você está dizendo que agora não é de Deus. Sempre foi de Deus. Sempre foi de Deus. Ele está te ensinando a administrar na escassez. Vai para o jejum e para a oração, que Deus vai te dar a direção.
E Deus deu. Ele está maravilhosamente administrando o que não tem. E as coisas estão começando a acontecer. É o que o texto está dizendo aqui, irmão. Como nós facilmente desistimos. E o mais impactante é que nós desistimos de coisas que Deus nos confiou. Por causa da adversidade, da luta, dos problemas, às vezes da oposição maligna. Porque de alguma forma nós temos aí na nossa mente, não, se Deus abriu, se Deus direcionou, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu não vou ter problema. Quem disse isso para você? Eu não vou ter dificuldade, eu não vou passar por aperto. Quem falou isso? Nós estamos num mundo que jaz no maligno. Nós somos muitas vezes atingidos por erros de outros, por falhas de outros, que não temem a Deus, que não confiam no Senhor, que não seguiram a orientação do Senhor, e nós temos que lidar com tudo isso. E não se lida com problemas e dificuldades para o amadurecimento e para ver a intervenção de Deus desistindo, jogando a toalha. Se lida indo para Deus. Jejum e oração. Entenda que o mundo espiritual quer neutralizar a sua trajetória. Se ele não pode te tirar a salvação, ele vai fazer com que você não viva aquilo que Deus tem para você nesse tempo. Resista com oração e jejum. E depois se prepare para o derramamento do Espírito. Olha só, e depois disso derramarei o meu Espírito sobre todos os povos, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Você sabe que aqui no hebraico, filhos e filhas, está falando de crianças de colo. Até esses dias, eu estava conversando com a minha esposa, não está aí, né? Então vou falar. Ela não está aí, né? Não está. Ela me disse assim: Júlio, eu tenho tanta dificuldade com esse negócio de ver as crianças orando e falando em línguas. Minha filha, vai se preparando. Lembra do texto de Joel? Eu digo, eu sei. Então já vai orando, minha filha, para Deus tirar isso do teu coração. Mas eu entendo, ela me explicou, porque ela disse que tem coisas que eu estou vendo, Júlio, que é pura imitação. Não é genuíno, não é verdadeiro. Eu digo, tá, isso é um ponto, isso é uma realidade, isso é uma preocupação. Aí eu contei algumas experiências para ela. Que eu ouvi um pastor falar, que ele fala muito nesse texto, dentre outros, né, sobre o derramamento do Espírito nesses dias. E ele disse que ele estava pregando num lugar e tinha uma família, né, um senhor, uma senhora, e o senhor estava com uma criança no colo de 4 ou 5 anos de idade. E o senhor, ele era russo. Só que o pastor estava pregando em espanhol. E ele fez o apelo, o pastor, e o irmão foi à frente. Só que quando ele chegou na frente, o pastor não sabia que ele era russo, foi falar com ele, não conseguiu, porque não entendia nada. Aí ele chamou a esposa. Disse, olha, estou falando. Ele disse, não, por quê? Porque ele é russo. Ele fala russo. Você fala russo? Não, só falo português, inglês e espanhol. Disse, e como é que ele entendeu? A filha que estava no colo de 4 anos, foi batizada com o Espírito Santo e traduziu a palavra que o pastor estava pregando em espanhol, traduziu em russo para o pai, e ele entregou a vida para Cristo. Entenda que isso vai começar a se tornar comum. Porque filhos e filhas aqui no hebraico são crianças de colo. Pastor, o senhor tem base bíblica para isso? O João Batista foi cheio do Espírito Santo no ventre materno. Isso não aconteceu em Atos 2, mas vai acontecer agora. Já está acontecendo. O texto segue dizendo, até sobre os os vossos filhas profetizarão, os jovens profetizarão, jovens, tá? Os vossos velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Então esse derramar aqui é para todos, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos, anciãos. Meu tempo terminou. E por que eu digo isso? O que nós estamos vendo e ouvindo, tá, de pessoas
principalmente não cristãs, tá? A notícia de hoje em uma cidade de que uma criança de 9 anos foi morta, tá? Porque um pré-adolescente invadiu uma escola com 2 facas, né? E feriu mais 2 crianças, a professora que foi proteger, mais uma criança de 9 anos foi morta. Sabe o que eles estão dizendo? Não só professores, mas pessoas da área, que as crianças, elas estão fazendo mal com um requinte de crueldade. Semana passada vimos uma reportagem de um pré-adolescente de 14 anos, que matou o pai, mãe e o irmão, para ficar com o dinheiro deles, e que estava combinando com uma namorada que morava no outro lado do país, e que, matando eles ali, ele ia lá para a casa da namorada, porque a namorada ia matar o avô, a avó e a mãe, e eles iam ficar juntos e pegar o dinheiro deles. O policial perguntou para o rapaz se ele estava arrependido. Ele disse: não me arrependo de nada do que eu fiz. Se tivesse que fazer de novo, eu faria. 14 anos. Nossas crianças estão sendo expostas a todo tipo de iniquidade. Sabe por quê? Satanás também conhece esse texto. Então, mas está mais do que na hora de nós orarmos para que nossos filhos, desde o ventre materno, sejam cheios do Espírito. Nossos pré-adolescentes, adolescentes e jovens têm experiência do novo nascimento e do batismo com o Espírito Santo. Experiências genuínas e verdadeiras. Meu Deus, que este lugar seja um lugar de salvação. Que a tua casa seja um lugar de salvação, de batismo com o Espírito Santo. Feche seus olhos. Vamos orar. São dias maus. São tempos trabalhosos, a tua palavra se cumpre. Ensinos de demônios. O mistério da iniquidade, ó Pai, opera com sinais e prodígios de mentira. Falsos mestres. Mas a tua palavra para esses últimos dias não é só esta. Há também a outra palavra para os últimos dias. E nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Pai, humildemente nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, e assistidos pelo Teu Espírito, nós pedimos o cumprimento desta promessa sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, desde o ventre materno, que sejam cheios do Teu Espírito. Oh, meu Deus, que tenham a experiência de nascer da água e do Espírito, que sejam cheios do Teu Espírito, Senhor, para que onde eles estiverem, na escola, na faculdade, oh Deus eterno, sejam instrumentos do Senhor, nesta sociedade que tanto carece, Senhor, que emerge na iniquidade, oh Deus, nos dê essa sensibilidade, de atentar para o que o Senhor está falando nesses dias, e tomarmos a decisão, Senhor, de ir para a oração e para o jejum, para nos abrirmos para aquilo que o Senhor tem para nós, e através de nós, neste tempo, é a nossa oração, agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe.